Quando abri os olhos, não sabia onde estava. Tudo estava branco demais, claro demais, e tinha um cheiro estranho de desinfetante misturado com algo que não conseguia identificar. Tentei mexer a cabeça e uma dor aguda atravessou meu pescoço. Ouvi vozes ao longe, passos apressados. Uma mulher de branco apareceu no meu campo de visão. Ela sorriu, mas era aquele tipo de sorriso profissional, sabe? O tipo que a gente dá para estranhos. Dona Luzinete, a senhora está acordada. Que bom, vou chamar a doutora. Tentei falar, mas minha garganta estava seca como lixa. Ela me deu água com uma colher pequenininha, como se eu fosse uma criança. Bebi devagar, cada gota doendo ao descer. Consegui perguntar, com a voz toda rouca. Onde eu estou? No hospital, Dona Luzinete. A senhora teve um AVC. Ficou 15 dias em coma. 15 dias. As palavras demoraram para fazer sentido na minha cabeça. 15 dias dormindo, 15 dias longe do mundo. Olhei em volta procurando por ele. Procurando pelo Gabriel, meu neto, meu menino. A única pessoa que eu tinha no mundo. Meu neto está aqui? O Gabriel? A enfermeira trocou um olhar com outra que tinha acabado de entrar. Foi um olhar rápido, mas eu vi. Foi aquele tipo de olhar que as pessoas dão quando sabem algo ruim e não querem contar. A doutora já vem falar com a senhora. Foi tudo o que ela disse. Mas antes de continuar essa história, quero te fazer um convite especial. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e escreva nos comentários de qual cidade você está me acompanhando. É maravilhoso saber até onde essas histórias estão chegando. A médica era uma mulher jovem, deveria ter uns 30 e poucos anos, cabelo preso num rabo de cavalo. Ela puxou uma cadeira e sentou do meu lado. Segurou minha mão e aquele gesto simples já me fez entender que o que vinha não seria bom. Dona Luzinete, a senhora nos deu um susto grande. Foi um AVC isquêmico severo. Ficou 15 dias em coma induzido enquanto estabilizávamos a senhora. Meu neto, ele sabe? Alguém avisou o Gabriel? Ela apertou minha mão um pouco mais forte. Sim, entramos em contato no primeiro dia. Ele foi informado sobre tudo. Respirei aliviada. Gabriel sabia. Ele devia estar trabalhando, corrido como sempre. Ele tinha uma carreira importante em publicidade. Sempre tão ocupado, tão dedicado. Eu sempre o incentivei a focar no trabalho, a não se preocupar tanto comigo. Ele deve vir hoje à noite, depois do expediente, eu disse, mais para mim mesma do que para ela. A médica não respondeu. Só fez aquele sorriso triste de novo e disse que eu precisava descansar. Os dias seguintes foram os mais longos da minha vida. Eu ficava olhando para a porta do quarto, esperando ver Gabriel entrar com aquele sorriso dele, com flores, me chamando de vó. Mas ele não vinha. No segundo dia, eu vi uma senhora na cama ao lado receber visita do filho e das duas netas. Elas trouxeram balões, chocolates, ficaram horas ali conversando, rindo. A senhora chorava de felicidade. No terceiro dia, chegou uma mocinha nova, devia ter uns 25 anos. O marido dela estava junto, segurando a mão dela o tempo todo. Eles eram tão jovens, tão apaixonados. Ela tinha tido uma pneumonia. Nada muito grave, mas ele não saía do lado dela. No quarto dia, uma enfermeira diferente me trouxe o jantar. Ela era mais velha, devia ter a minha idade, uns 60 anos. Tinha um jeito maternal, sabe? Ela ajeitou meu travesseiro e perguntou: "Sua família vem te visitar amanhã, Dona Luzinete?" "Meu neto está muito ocupado com o trabalho", respondi. "Mas ele deve vir no final de semana." Ela não disse nada, só fez um carinho no meu braço. O final de semana chegou. Sábado de manhã, tomei banho com a ajuda de uma auxiliar, passei pente no cabelo, até pedi para me trazerem o batom que estava na minha bolsa. Queria estar bonita quando Gabriel chegasse. Fiquei o dia inteiro esperando. Vi famílias inteiras visitando os outros pacientes. Vi flores chegando, biscoitos caseiros, frutas. Eu ficava olhando para o corredor, prestando atenção em cada passo, cada voz masculina. Gabriel não apareceu no sábado, nem no domingo. Na segunda-feira, uma assistente social veio conversar comigo. Ela se apresentou como Patrícia, sentou na cadeira ao lado da cama e abriu uma pasta. "Dona Luzinete, eu preciso conversar com a senhora sobre uma questão delicada." Meu coração disparou. Será que tinha acontecido algo com Gabriel? Um acidente? Por isso ele não tinha vindo? Aconteceu alguma coisa com meu neto? Perguntei apavorada. Não. Ele está bem. Mas
Olha, a gente tentou contato com ele várias vezes desde que a senhora deu entrada aqui. E as respostas dele foram complicadas. Ela me mostrou uma folha. Era uma impressão de mensagens. Mensagens que Gabriel tinha mandado para o hospital. Li a primeira. Estou em reunião importante. Não posso ir agora. A segunda. Olha, ela tem convênio bom. Os médicos cuidam dela. Eu tô muito corrido no trabalho. A terceira me fez sentir como se tivessem enfiado uma faca no meu peito. Não tenho tempo nem paciência para ficar cuidando de velha doente. Se vire com os enfermeiros. Rele aquelas palavras umas 10 vezes. Velha doente. Era assim que ele me via? Eu, que criei aquele menino desde os 7 anos, quando ele perdeu os pais num acidente de carro? Eu, que larguei minha vida inteira para cuidar dele, que trabalhei em 3 empregos ao mesmo tempo para dar tudo do bom e do melhor para ele? Deve ter algum engano, eu disse, devolvendo o papel para Patrícia. Alguém deve ter hackeado o telefone dele. Ela fez aquele silêncio constrangido. Dona Luzinete, foram várias tentativas de contato, sempre do número cadastrado como dele. E a última mensagem, ele disse para pararmos de ligar, que estava atrapalhando o trabalho dele. Fiquei olhando para o teto. Não queria chorar na frente dela. Não queria que ninguém sentisse pena de mim. Entendi. Obrigada por me avisar. Patrícia saiu, mas antes ela tocou no meu ombro. Foi um toque rápido, mas cheio de compaixão. Aquilo quase me quebrou. Naquela noite, chorei pela primeira vez. Chorei baixinho, com o rosto virado para a parede, para as outras pacientes não ouvirem. Chorei pensando em todas as noites que passei acordada quando Gabriel tinha febre. Chorei lembrando de todas as economias que gastei para pagar a escola particular dele, o cursinho, a faculdade. Chorei, pensando em como cancelei minha cirurgia no joelho para pagar a festa de formatura dele. E ele não tinha tempo nem paciência para vir me ver. Os dias foram passando. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Eu fazia fisioterapia, tomava os remédios, conversava com os médicos, mas por dentro estava vazia. Via as outras pacientes recebendo visitas, vendo os filhos, os netos, os amigos. Eu não recebia ninguém. Uma tarde, a enfermeira mais velha, a que tinha jeito maternal, veio trocar meu soro. Ela olhou para a mesinha de cabeceira, vazia, sem flores, sem cartões, sem nada. Dona Luzinete, posso perguntar uma coisa? Onde está sua família? Meu neto está ocupado, respondi automaticamente. Ela me olhou nos olhos. Ocupado demais para ver a avó que criou ele? Porque eu já ouvi sua história. As enfermeiras comentam, sabe? Todo mundo aqui sabe que a senhora criou esse menino sozinha. Não respondi. O que eu ia dizer? Ela continuou, enquanto ajeitava o soro. Eu tive que ser dura com minha filha a vida inteira, sabe? Colocar limites, dizer não, fazer ela entender que o mundo não gira em torno dela. Foi difícil, eu queria dar tudo para ela, mimar, proteger. Mas eu sabia que se eu fizesse isso, ia criar um monstro. E olha, ela cresceu, virou uma mulher de bem, cuida de mim, me visita toda semana. Ela me olhou de novo. Às vezes, a gente ama tanto que estraga. A senhora entende o que eu tô dizendo? Entendi. Entendi perfeitamente. Eu nunca neguei nada para Gabriel. Nunca disse não. Ele queria um videogame caro? Eu fazia hora extra. Ele queria viajar com os amigos? Eu tirava do meu remédio para dar o dinheiro. Ele queria morar sozinho num apartamento chique? Eu paguei o aluguel dos primeiros meses até ele se estabilizar. E agora, quando eu estava doente, vulnerável, precisando de alguém, ele não tinha tempo nem paciência. No dia em que recebi alta, fazia exatamente 1 mês que eu tinha dado entrada no hospital. 1 mês inteiro, 30 dias, 720 horas. E Gabriel não apareceu nenhuma vez. A enfermeira de jeito maternal me ajudou a arrumar minhas coisas. Eram poucas. A roupa que eu estava usando quando tive o AVC, minha bolsa, meus documentos. Alguém vem buscar a senhora? Ela perguntou. Menti. Disse que sim. Não aguentava mais a piedade nos olhos das pessoas. Chamei um táxi sozinha. Desci no elevador sozinha. Entrei no táxi sozinha. E foi naquele momento, sentada no banco de trás do carro, olhando a cidade passar pela janela, que algo dentro de mim mudou. Não era tristeza mais. Era uma decisão. Peguei meu celular e liguei para Dr. Marcelo, meu advogado há mais de 20 anos. Ele atendeu no segundo toque. Luzinete, graças a Deus, soube que você passou mal, estava preocupado. Como você está?
Marcelo, preciso que você venha na minha casa hoje. Agora, se possível. Claro, mas aconteceu algo? Você está bem? Olhei pela janela do táxi. Minha voz saiu firme, sem tremor. Preciso mudar meu testamento. Vou deserdar meu neto. E preciso que isso seja feito hoje mesmo. Do outro lado da linha, Marcelo ficou em silêncio. Depois disse com voz cuidadosa: Luzinete, você acabou de sair do hospital. Está fragilizada. Vamos conversar com calma. Não precisa tomar decisões precipitadas agora. Marcelo, eu interrompi. Fiquei 15 dias em coma, um mês inteira internada, sozinha. Meu neto, que eu criei desde os 7 anos, não apareceu uma única vez. Mandou mensagem para o hospital dizendo que não tinha paciência para cuidar de velha doente. Você acha que essa é uma decisão precipitada? Outro silêncio, mais longo dessa vez. Estarei aí em 1 hora com os documentos, ele disse com a voz diferente, mais séria. Desliguei o telefone e encostei a cabeça no vidro do táxi. Senti uma coisa estranha no peito. Não era dor, não era tristeza, era alívio. O táxi parou na frente do prédio. Era meio da tarde de uma terça-feira. O porteiro, seu Raimundo, ficou surpreso ao me ver. Dona Luzinete, a senhora tá bem? Soube que tinha passado mal. Estou melhor, seu Raimundo. Obrigada. Ele quis me ajudar com a bolsa, mas eu disse que não precisava. Eram só algumas coisas, nada pesado. Subi no elevador sozinha, apertei o botão do 5º andar. Olhei para meu reflexo no espelho do elevador. Estava mais magra, mais pálida. Parecia ter envelhecido 10 anos em 1 mês. Quando abri a porta do apartamento, o cheiro de fechado me atingiu. 1 mês sem ninguém abrir as janelas, sem ninguém limpar. Vi minha xícara de café ainda na pia, do dia em que tive o AVC. A cama estava desfeita, do jeito que deixei quando levantei naquela manhã para tomar água e caí no chão da cozinha. Gabriel tinha as chaves do meu apartamento. Sempre teve. Eu dei para ele quando ele era adolescente, para o caso de eu precisar de alguma coisa. Ele morava a 20 minutos daqui de carro. 20 minutos. E não apareceu nenhuma vez para ver como estava a casa, para jogar fora a comida que devia estar estragada, para arejar os cômodos. Abri a geladeira. O cheiro horrível me fez fechar rápido. Leite vencido há semanas, frutas podres, restos de comida mofados. Fechei a geladeira e fui até a sala. Sentei no sofá onde Gabriel e eu assistíamos televisão juntos quando ele era pequeno. Olhei para da estante cheia de porta-retratos. Gabriel com 2 dentes de leite faltando, sorrindo para a câmera. Gabriel de uniforme no primeiro dia de aula. Gabriel na formatura do ensino médio. Gabriel recebendo o diploma da faculdade. Em todas as fotos, eu estava do lado dele. Sempre estava. Peguei a foto da formatura dele. Lembrei daquele dia. Eu tinha economizado durante 2 anos para pagar a festa que ele queria. Tinha sido num clube chique, com buffet caro, bebidas importadas, DJ famoso. Todos os amigos dele foram. Gabriel estava radiante. No discurso, ele agradeceu aos professores, aos colegas, aos amigos. Não mencionou meu nome. Na época, eu pensei que tinha sido nervosismo, que ele tinha ficado emocionado e esqueceu. Agora eu entendia. Eu sempre fui invisível para ele, apenas a provedora, a que pagava as contas e ficava quieta no canto. Coloquei a foto de volta na estante quando a campainha tocou. Era Dr. Marcelo. Ele entrou carregando uma pasta de couro marrom. Parecia preocupado. Luzinete, você tem certeza disso? Absolutamente. Ele sentou na poltrona, abriu a pasta. Olha, eu entendo que você está magoada. Qualquer pessoa ficaria. Mas deserdar é uma decisão muito séria, muito radical e irreversível, dependendo de como fizermos. Marcelo, quantos anos você me conhece? 23 anos. Em todos esses anos, eu já tomei alguma decisão por impulso? Ele pensou. Não. Você sempre foi ponderada, pensava bem antes de agir. E, então, acredite em mim quando digo que pensei muito bem nisso. Tive 1 mês inteiro numa cama de hospital para pensar. 1 mês olhando para o teto, vendo outras pessoas receberem visitas enquanto eu ficava sozinha. 1 mês relendo na minha cabeça as mensagens que meu neto mandou dizendo que não tinha paciência para a velha doente. Marcelo suspirou fundo. Me conta o que aconteceu. Tudo. E eu contei. Contei sobre acordar do coma e perguntar por Gabriel. Sobre esperar, dia após dia por uma visita que nunca veio. Sobre as mensagens cruéis.
sobre ver famílias inteiras visitando outros pacientes enquanto eu definhava sozinha. Sobre a enfermeira que me disse que eu tinha amado Gabriel de um jeito que estragou ele. Quando terminei, Marcelo estava com os olhos vermelhos. Ele limpou a garganta. Esse menino não sabe o que perdeu. Você é uma das mulheres mais dignas que eu conheço. Não quero piedade, Marcelo. Quero os documentos. Ele abriu a pasta e tirou vários papéis. Tudo bem, vamos fazer o seguinte. Eu vou redigir um novo testamento onde você deixa todo o seu patrimônio para instituições de caridade. O apartamento, as economias, tudo. Gabriel fica sem nada. Mas, Luzinete, você precisa entender que isso pode ser contestado judicialmente. Ele pode alegar que você não estava em perfeito juízo por causa do AVC. Não estava em juízo perfeito? Eu tô lúcida. Acabei de passar por exames, os médicos me liberaram. Tenho todos os laudos. Eu sei. Mas judicialmente ele pode tentar. Por isso, vou fazer um documento bem fundamentado, explicando os motivos da sua decisão. E vou precisar que você grave um vídeo, com suas próprias palavras, explicando por que está fazendo isso. Serve como prova da sua lucidez e vontade. Quando precisar do vídeo, eu gravo. Marcelo começou a ler os documentos comigo. O apartamento onde eu morava valia cerca de R$ 1.200.000. Eu tinha economias de R$ 300.000. Tinha também a casa na praia em Búzios, que valia uns 400 mil. No total, um patrimônio de quase R$ 2 milhões. Dinheiro que juntei trabalhando duro a vida inteira. Dinheiro que ia todo para a caridade agora. Você escolheu as instituições? Marcelo perguntou. Quero que metade vá para abrigos de idosos, a outra metade para orfanatos. Idosos e crianças órfãs. Faz sentido. Faz. Eu sei o que é perder os pais cedo. E sei como idosos são abandonados pela própria família. Assinei cada documento com a mão firme. Não tremi nenhuma vez. Marcelo testemunhou tudo, assinou como advogado, carimbou. Pronto, está feito. Gabriel vai receber uma notificação formal nos próximos dias, informando sobre a mudança testamentária. Ótimo. Marcelo guardou os documentos na pasta. Ficou me olhando por um longo momento. Posso te dar um conselho como amigo, não como advogado? Pode. Não espere que isso mude, Gabriel. Não espere que ele tenha uma grande revelação e vire outra pessoa. Pessoas assim só mudam quando perdem algo de verdade. E mesmo assim, muitas vezes não mudam. Eu sei, Marcelo. Não estou fazendo isso para mudar ele. Estou fazendo por mim. Ele sorriu triste. Você é mais forte do que imagina, Luzinete. Depois que Marcelo foi embora, fiquei andando pelo apartamento. Abri as janelas, deixei o ar fresco entrar. Limpei a geladeira, joguei tudo fora. Troquei os lençóis da cama. Enquanto fazia isso, as memórias vinham. Gabriel, com 7 anos, chegando na minha casa depois do enterro dos pais. Ele estava tão pequeno, tão assustado. Agarrou minha perna e chorou por horas. Eu prometi que ia cuidar dele, que ele nunca ia ficar sozinho. Gabriel, com 10 anos, aprendendo a andar de bicicleta. Caiu e ralou o joelho. Veio chorando para mim e eu limpei o machucado. Coloquei band-aid, dei sorvete. Ele me deu um abraço e disse que eu era a melhor avó do mundo. Gabriel, com 15 anos, brigando comigo porque eu não deixei ele ir para uma festa onde ia ter bebida. Ele gritou que eu era chata, que atrapalhava a vida dele. Chorei a noite inteira. No dia seguinte, ele pediu desculpa e disse que me amava. Gabriel, com 18 anos, passando no vestibular para publicidade. Pulou no meu colo, mesmo sendo quase um homem adulto. Disse que tudo que ele era por minha causa. Que eu era a melhor mãe que ele podia ter, mesmo sendo avó. Quando foi que tudo mudou? Quando ele parou de me ver como pessoa e começou a me ver como obrigação, como peso? Talvez nunca tenha mudado. Talvez eu só tenha visto o que eu queria ver. Eram 7 da noite quando a campainha tocou. Fui atender pensando que era seu Raimundo trazendo alguma encomenda. Olhei pelo olho mágico e congelei. Era Gabriel. Ele estava segurando um buquê de rosas amarelas, minhas flores preferidas. Tinha lágrimas no rosto. Fiquei parada, olhando por aquele buraquinho. Meu coração batia tão forte que eu sentia nas têmporas. Gabriel tocou a campainha de novo. E de novo. Vó, eu sei que você tá aí. O porteiro me disse que você subiu. Por favor, abre a porta. Eu preciso falar com você. Minha mão foi automaticamente para a maçaneta. Tantos anos cuidando dele, amando ele, fazendo tudo por ele.
Era difícil simplesmente não abrir. Mas aí eu lembrei. Lembrei da cama de hospital vazia. Lembrei das mensagens dizendo que não tinha paciência para a velha doente. Lembrei de cada noite que passei acordada, sozinha, com medo de morrer sem ninguém por perto. Tirei a mão da maçaneta. Gabriel tocou a campainha mais uma vez. Depois bateu na porta. Vó, por favor. Eu sei que eu errei. Me deixe explicar. Eu estava confuso, estava estressado. A Bruna me encheu a cabeça. Vó, Bruna, a namorada dele. Sempre soube que ela não gostava de mim. Nas poucas vezes que nos encontramos, ela me cumprimentava com aquele sorriso falso, me chamava de vovó, com voz enjoativa. Mas culpar a namorada era fácil demais. Gabriel tinha 28 anos. Era adulto. Tomava as próprias decisões. Fiquei ali parada atrás da porta, ouvindo ele bater, chamar, chorar. Parte de mim queria abrir, queria abraçar ele, perdoar ele, acreditar que dessa vez seria diferente. Mas a parte mais forte, a parte que passou um mês abandonada num hospital, não se mexeu. Depois de 15 minutos, Gabriel parou de bater. Ouvi ele encostando na porta, deslizando até sentar no chão do corredor. Ele ficou ali, chorando baixinho. Fiquei do outro lado, encostada na porta também, ouvindo. Vó, eu sinto muito. Eu sinto muito de verdade. Eu não sabia que ia ser tão ruim. Achei que você ia ficar bem, que os médicos iam cuidar de você. Eu sei que não é desculpa. Eu sei. Mas, por favor, me dá uma chance de consertar isso. Fechei os olhos. As lágrimas escorreram no meu rosto, mas não fiz barulho. Depois de um tempo, ouvi Gabriel se levantar. Ouvi os passos dele se afastando. Ouvi o elevador apitar. Só então abri a porta. As rosas amarelas estavam no chão, com um bilhete em cima. Peguei o bilhete. Estava escrito com a letra dele, aquela letra que eu ajudei a formar quando ensinei ele a escrever. Vó, eu vou continuar tentando. Não vou desistir de você. Te amo. Olhei para as rosas. Eram bonitas, caras. Gabriel sempre foi bom em gestos bonitos e vazios. Deixei as flores no chão do corredor e fechei a porta. Aproveitando esse momento, peço que você se inscreva no canal, curta o vídeo e me conte aqui nos comentários de qual cidade está assistindo. Seu apoio e sua mensagem me dão força para continuar compartilhando mais relatos com você. Gabriel não desistiu. Nos dias seguintes, ele apareceu na minha porta todo santo dia. Trazia flores diferentes. Um dia eram lírios brancos, no outro eram girassóis, depois tulipas importadas. Deixava tudo no corredor, junto com bilhetes escritos à mão. Vó, por favor, me dá só 5 minutos. Preciso falar com você. É importante. Não vou desistir. Você é tudo que eu tenho. Eu lia os bilhetes e jogava no lixo. As flores eu deixava no corredor mesmo. Seu Raimundo, o porteiro, começou a recolher elas e levar para na esposa dele. Pelo menos alguém estava aproveitando. No 5º dia, Gabriel mudou de tática. Ligou para o meu celular. Eu não atendi. Ele ligou de novo. E de novo. 12 ligações seguidas até eu desligar o telefone. Quando liguei de volta, tinha 23 mensagens de áudio dele. Ouvi a primeira. Ele estava chorando. Vó, eu sei que fui um idiota. Eu sei. Mas me dá uma chance de explicar, de pedir perdão direito. Não me ignora assim. Isso tá me matando. Deletei sem ouvir as outras. Passou uma semana. Achei que ele tinha desistido. Mas numa quinta-feira de tarde, a campainha tocou. Olhei pelo olho mágico, esperando ver Gabriel. Mas era uma mulher. Bruna. Abri a porta, só uma fresta, com a corrente de segurança ainda colocada. O que você quer? Bruna deu aquele sorriso falso dela. Estava toda arrumada, cabelo alisado, maquiagem perfeita, roupa cara. Cheirava a perfume importado. Oi, vovó. Posso entrar? Vim conversar com a senhora. Não é minha vovó. E não, não pode. O sorriso dela tremeu um pouco, mas ela continuou. Olha, eu entendo que a senhora está chateada com o Gabriel, mas ele está muito mal, sabe? Não dorme direito, não come direito. Está até pensando em largar o emprego de tão desesperado. E o que você quer que eu faça? Queria pedir para a senhora conversar com ele. Só isso. Só uma conversa. O Gabriel me contou tudo, sobre o testamento, sobre a senhora ter deserdado ele. E olha, eu acho que a senhora não está entendendo direito a situação. Senti meu sangue ferver. Não estou entendendo direito? Me explica então, Bruna. Ela respirou fundo, como se estivesse fazendo um esforço enorme para ter paciência comigo. Olha, vovó, quer dizer,
Dona Luzinete, o Gabriel estava num momento muito difícil quando a senhora ficou doente. Ele tinha acabado de pegar um projeto grande no trabalho, estava com muita pressão. E eu também estava passando por uns problemas de saúde. Ele ficou dividido, sabe? Queria estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu fiquei 15 dias em coma, 1 mês internada, e ele não apareceu nenhuma vez. Mas ele ligou, ele perguntou como a senhora estava. Ligou 3 vezes, e na última vez disse para pararem de ligar porque estava atrapalhando ele. Bruna fez uma cara de quem não sabia disso, mas eu sabia que ela estava fingindo. Aquela mulher sabia de tudo. Olha, talvez ele tenha falado isso num momento de estresse, sem pensar direito, mas no fundo ele se importa muito com a senhora. Ele fala da senhora o tempo todo, de como a senhora criou ele, de como foi importante. Então por que ele não demonstrou isso quando eu precisei? Bruna suspirou, olhou para os lados, depois se inclinou mais perto. Posso ser sincera com a senhora? Pode. O Gabriel é meio imaturo ainda, sabe? Ele não sabe lidar bem com o hospital, com doença, com essas coisas mais pesadas. Ele tem um bloqueio emocional. Eu tô até tentando convencer ele a fazer terapia. Mas isso não significa que ele não ama a senhora. Olhei para aquela mulher na minha frente. Ela devia ter uns 30, 32 anos. Bonita, bem vestida, cheia de explicações prontas. E de repente eu entendi. Ela não estava ali por preocupação com Gabriel. Ela estava ali pelo dinheiro. Bruna, quanto você acha que eu tenho de patrimônio? Ela piscou, desconcertada. O quê? Eu não? Responde. Quanto? Eu não sei. E nem me importo com isso, dona Luzinete. Eu tô aqui pelo Gabriel. Claro. Você está aqui pelo Gabriel, que tem 28 anos, trabalha com publicidade, ganha bem, mas ainda assim mora num apartamento alugado. Gabriel, que sempre teve tudo de mão beijada e nunca aprendeu a economizar. Gabriel, que provavelmente já contou para você sobre o apartamento no Leblon, a casa na praia, as economias da avó. O rosto dela ficou vermelho. A senhora está sendo muito injusta. Sabe o que eu acho? Acho que você viu no Gabriel uma oportunidade. Um rapaz bonito, de família, com uma avó rica e velha. Era só questão de tempo até a avó morrer e deixar tudo para o neto querido. Isso é um absurdo. É. Então me diz, Bruna, você estava namorando o Gabriel quando eu fiquei doente? Estava. A gente tá junto há 1 ano e meio. E foi você que convenceu ele a não ir me visitar no hospital? Ela abriu a boca, fechou, abriu de novo. Eu nunca... Eu só disse que ele precisava cuidar da saúde mental dele também. Que o hospital deixava ele ansioso. Eu estava protegendo ele. Protegendo ele de quê? De ver a avó que criou ele doente? De fazer companhia para uma mulher de 60 anos que estava sozinha e com medo de morrer? Bruna estava tremendo agora. De raiva ou de nervosismo, não sei. A senhora não entende. O Gabriel ia ficar mal se visse a senhora daquele jeito. Ia traumatizar ele. Dei uma risada. Foi uma risada sem humor nenhum. Seca, amarga. Sai da minha frente, Bruna, e diz para o Gabriel que não adianta mandar porta-voz. Se ele quer falar comigo, que venha pessoalmente, sozinho. Bati a porta na cara dela. Fiquei encostada na porta, ouvindo ela xingar baixinho do outro lado, depois ouvindo os passos de salto alto dela se afastando. Meu coração estava disparado. Fui até a cozinha, tomei um copo de água, tentei me acalmar. O telefone tocou. Era Gabriel. Atendi. Vó, a Bruna me ligou. Pelo amor de Deus, você não precisava ter tratado ela daquele jeito. Ela só estava tentando ajudar. Ajudar? Ajudar quem, Gabriel? Ajudar a gente. Eu pedi para ela ir lá conversar com você, porque eu achei que você ia me ouvir mais se viesse de outra pessoa. Você é covarde, sabia? Silêncio do outro lado. Como é que é? Você é covarde. Manda a namorada fazer o trabalho sujo, fica se escondendo atrás dela. Assim como ficou se escondendo atrás do trabalho quando eu estava morrendo no hospital. Eu não estava me escondendo. E você não estava morrendo. Como você sabe? Você não estava lá para ver. Vó, para de me chamar de vó. Você perdeu esse direito. Ouvi ele engasgar do outro lado da linha. Que direito? Eu sou seu neto. Isso ninguém tira de mim. Você é meu neto de sangue. Mas família é quem aparece quando a gente precisa. E você não apareceu. Eu já pedi desculpas. Quantas vezes eu vou ter que pedir? O que você quer que eu faça?
Quer que eu me ajoelhe na sua frente? Eu faço. Quer que eu chore? Eu choro. Só me dá uma chance. Uma chance de quê, Gabriel? De você me convencer a mudar o testamento de volta? Silêncio longo. Muito longo. Não é sobre isso, ele disse finalmente, mas a voz estava fraca. Não? Então por que você nunca tentou me visitar antes? Por que só apareceu depois que soube que foi deserdado? Porque eu achei que você precisava de tempo, que você estava brava e que depois ia passar. Gabriel, olha, vou te fazer uma pergunta e quero que você seja honesto comigo. Pela primeira vez na vida, seja honesto. Você pode fazer isso? Posso. Durante os 15 dias que fiquei em coma e o mês que fiquei internada, você teve algum momento, qualquer momento, de parar e pensar em como eu estava me sentindo? De imaginar como era estar sozinha naquela cama, sem ninguém? De pensar que eu podia estar com medo, com dor, precisando de alguém? Outro silêncio. Eu pensei sim, mas eu achei que os médicos estavam cuidando bem de você. Não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei se você pensou em como eu estava me sentindo. Vó, eu não sei o que você quer que eu diga. Quero que você diga a verdade, mas acho que você não é capaz disso. Tá, sabe de uma coisa? Eu cansei. Eu vim aqui, pedi desculpa, me humilhei, fiz tudo o que você queria. E você continua me tratando como lixo. Talvez a Bruna esteja certa. Talvez você seja uma velha amargurada que quer ficar sozinha mesmo. A raiva que senti naquele momento foi tão grande que minhas mãos tremeram. Repete o que você disse. Você ouviu. Repete, Gabriel. Com todas as letras. Ele desligou na minha cara. Fiquei parada ali, segurando o telefone, sentindo lágrimas escorrerem no meu rosto. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram de raiva pura. Liguei para Dr. Marcelo. Marcelo, aquele vídeo que você me pediu para gravar explicando por que deserdei o Gabriel? Vamos fazer agora. Hoje. E eu quero deixar uma coisa muito clara nesse vídeo. Em hipótese nenhuma, minha decisão pode ser revertida. Não importa o que aconteça comigo, não importa se eu ficar doente de novo, não importa nada. Gabriel não recebe um centavo. Isso é irreversível. Marcelo chegou em menos de 1 hora com uma câmera. Sentei na poltrona da sala, arrumei o cabelo, limpei o rosto, olhei direto para a câmera e falei. Falei sobre tudo, sobre como criei Gabriel sozinha, sobre todos os sacrifícios, sobre o hospital, sobre as mensagens cruéis, sobre como ele só apareceu depois de saber da herança, sobre a ligação de hoje, quando ele me chamou de velha amargurada. Quando terminei, Marcelo desligou a câmera. Ele estava com os olhos vermelhos. Isso é prova mais do que suficiente, Luzinete. Nenhum juiz vai reverter essa decisão depois de ver isso. Ótimo. Depois que Marcelo foi embora, sentei na varanda. O sol estava se pondo. Peguei meu celular e bloqueei o número de Gabriel. Bloqueei o número de Bruna também. Não ia mais perder meu tempo com gente que só me procurava por interesse. Era hora de começar a viver para mim. Na semana seguinte, fiz algo que nunca tinha feito na vida. Saí de casa sem ter um destino certo. Só coloquei uma roupa confortável e fui andando pelo bairro. Passei pela igreja onde ia, às vezes, aquela igrejinha antiga com azulejos portugueses na fachada. Tinha um cartaz na porta. Grupo de artesanato. Terças e quintas. 14 horas. Olhei para o relógio. Eram 2h15 da tarde de uma terça-feira. Entrei. Tinha umas 10 mulheres sentadas em círculo na salinha do fundo da igreja. Algumas estavam bordando, outras fazendo crochê. Uma estava pintando um pano de prato. Todas mais ou menos da minha idade, algumas até mais velhas. Uma senhora de cabelos brancos curtos me viu parada na porta e sorriu. Entre, querida. É nova aqui? Sou. Vi o cartaz na porta e pensei em conhecer. Seja muito bem-vinda. Meu nome é Irene. Vem, senta aqui do meu lado. Me sentei numa cadeira de plástico ao lado dela. Irene estava fazendo crochê, uma toalhinha de mesa com flores coloridas. As mãos dela se moviam rápido, com prática. Você sabe fazer algum artesanato? Ela perguntou. Bordado. Minha mãe me ensinou quando eu era menina, mas faz uns 30 anos que não pego numa agulha. Nunca se esquece. É igual andar de bicicleta. Irene me emprestou linha e tecido. Comecei devagar, as mãos tremendo um pouco no começo, mas aos poucos fui lembrando. Ponto atrás, ponto cheio, ponto haste. As lembranças voltaram. Minha mãe sentada do meu lado na varanda da casa onde cresci, me ensinando cada ponto, tendo paciência com meus erros,
Você está indo muito bem, Irene disse depois de um tempo. Para quem ficou 30 anos sem fazer, está com a mão leve. Obrigada. Mora aqui perto? Moro, a 3 quadras daqui. Sozinha? Hesitei. Era uma pergunta simples, mas a resposta era complicada. Sozinha. Meu marido morreu faz 28 anos. Criava meu neto, mas ele é adulto agora. Tem a vida dele. Irene me olhou de um jeito que me fez sentir que ela entendia mais do que eu tinha dito. Entendo. Filhos e netos crescem e a gente fica, né? Ficamos em silêncio por um tempo, só bordando. Era um silêncio confortável. Não precisava preencher com conversa fiada. Depois de uma hora, uma das mulheres do grupo trouxe café e biscoitos. Sentamos todas em volta de uma mesa pequena. Elas conversavam animadas sobre as novelas, sobre os netos, sobre os maridos. Eu ficava só ouvindo, sem participar muito. E você, Luzinete? Irene me perguntou de repente. Tem algum sonho que nunca realizou? A pergunta me pegou de surpresa. Ninguém nunca tinha me perguntado isso. Sempre perguntavam sobre Gabriel, sobre se eu estava comendo direito, se estava tomando os remédios. Mas sobre meus sonhos? Nunca. Eu sempre quis viajar, conhecer o Nordeste, as praias de Alagoas, da Bahia. E por que nunca foi? Sempre tinha outra coisa mais importante. Trabalho, contas, cuidar do meu neto. Irene tomou um gole do café. Sabe quantos anos eu tenho? Não. 63. Sabe o que eu fiz no meu aniversário de 60? O quê? Vendi minha casa grande, comprei um apartamento pequeno e usei o dinheiro que sobrou para viajar. Fui para Portugal sozinha. Fiquei 1 mês lá. Melhor coisa que já fiz na vida. Olhei para ela com admiração. Sozinha? Não teve medo? Tive muito medo. Mas sabe o que é pior que o medo? É o arrependimento. É chegar nos 70, 80 anos e pensar: eu podia ter feito isso, mas não fiz porque tive medo. Suas palavras ficaram ecoando na minha cabeça. Continuei indo ao grupo de artesanato toda terça e quinta. Conheci as outras mulheres. Tinha a Carmen, que estava viúva há 2 anos e ainda usava aliança. A Thelma, que tinha 5 filhos, mas todos moravam em outros estados. A Aparecida, que nunca casou e dizia que essa foi a melhor decisão da vida dela. Todas tinham histórias, todas tinham dores. Mas também tinham alegrias, risadas, sonhos. Irene e eu começamos a tomar café juntas depois dos encontros. Ela me contava sobre Portugal, sobre os lugares que conheceu, as pessoas que encontrou. Os olhos dela brilhavam quando falava. Você devia ir para Maceió, ela disse um dia. Realizar esse sonho. Ah, não sei. Dá medo de viajar sozinha. Por que medo? E se acontecer algo? E se eu passar mal? E se você adorar? E se for a melhor experiência da sua vida? E se você descobrir que é mais forte do que imagina? Cheguei em casa naquele dia pensando no que Irene tinha dito. Liguei o computador e comecei a pesquisar sobre Maceió. Vi fotos de praias com água verde cristalina, coqueiros, piscinas naturais. Vi depoimentos de pessoas que tinham ido e amado. Tinha a casa em Búzios. Eu ia para lá às vezes com Gabriel quando ele era pequeno. A gente passava os fins de semana, brincava na praia. Mas fazia anos que não ia mais. Gabriel tinha deixado de gostar de ir comigo quando cresceu. Dizia que queria ir com os amigos, não com a avó. A casa estava vazia, sem uso, e valia um bom dinheiro. Liguei para Dr. Marcelo. Marcelo, quero vender a casa de Búzios. Vender? Tem certeza? Absoluta. Está parada lá, sem ninguém usar. Quero vender e usar o dinheiro para fazer uma viagem. Gabriel sabe disso? Gabriel não tem nada a ver com minhas decisões. Aliás, bloqueei ele. Não falo mais com ele. Marcelo ficou em silêncio por alguns segundos. Você está bem, Luzinete? Não está agindo por raiva, por impulso? Estou agindo por mim. Pela primeira vez na vida, estou pensando no que eu quero. E eu quero viajar. Quero conhecer Maceió. Quero ficar 1 mês inteiro lá, sem compromisso nenhum, só aproveitando. Bom, se é isso que você quer, vou providenciar a venda. Conheço um corretor bom. A casa vendeu em 3 semanas. Foi rápido. Um casal jovem comprou para passar as férias. Recebi 370 mil reais. Coloquei a maior parte na poupança e separei 30 mil para a viagem. 30 mil reais. Era mais dinheiro do que eu tinha gasto em mim mesma nos últimos 10 anos somados. Contei para Irene. Ela bateu palmas. Vai ser maravilhoso. Quando você vai? Semana que vem. Vou ficar 1 mês. 1 mês. Que luxo!
Fiz as malas com cuidado. Roupas leves, protetor solar, sandálias confortáveis. Estava ansiosa, mas era uma ansiedade boa, de expectativa. No dia anterior à viagem, meu celular apitou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Vó, sou eu. Peguei o número da dona Marlene. Por favor, me responde. Soube que você vendeu Búzios. Aquela casa era nossa, das nossas memórias. Como você pôde fazer isso sem me avisar? Olhei para a mensagem por um longo tempo. Pensei em responder. Pensei em explicar que a casa era minha, que as memórias dele eram só de quando criança, que fazia anos que ele não queria mais ir lá comigo. Mas não respondi. Simplesmente bloqueei aquele número também. No dia seguinte, peguei um táxi para o aeroporto. O voo saía às 10 da manhã. Eu estava nervosa. Nunca tinha viajado de avião sozinha. Sempre tinha ido com meu marido quando ele era vivo ou com Gabriel quando ele era pequeno. Mas entrei no avião. Encontrei meu assento na janela, coloquei o cinto. A moça do lado era jovem, devia ter uns 25 anos. Ela estava digitando alguma coisa no celular. O avião decolou. Olhei pela janela, vendo São Paulo ficar pequena lá embaixo. Senti algo estranho no peito. Levou alguns segundos para identificar o que era. Era liberdade. Cheguei em Maceió no começo da tarde. O calor me atingiu assim que saí do aeroporto. Um calor úmido, gostoso. Peguei um táxi para a pousada que tinha reservado. Uma pousadinha pequena perto da praia de Pajuçara, com café da manhã incluído. O dono da pousada, seu Walter, um senhor simpático de uns 50 anos, me ajudou com as malas. Primeira vez em Maceió, dona Luzinete? Primeira. Vim sozinha. Vou ficar um mês. Um mês. Que bom! Vai dar tempo de conhecer tudo com calma. A senhora gosta de praia? Adoro, mas faz tempo que não vou. Então vai aproveitar. Aqui tem praia para todos os gostos. O quarto era simples, mas limpo. Tinha uma janela que dava para o mar. Deixei as malas, tomei um banho rápido, coloquei um vestido leve e saí. A praia estava cheia de gente. Famílias, casais, grupos de amigos. Tirei as sandálias e caminhei na areia. A água estava morna, gostosa. Molhei os pés e fiquei ali parada, só sentindo a brisa do mar no rosto. Um grupo de mulheres mais ou menos da minha idade estava sentado em cadeiras de praia, conversando e rindo. Uma delas me viu e acenou. Vem sentar com a gente. Tem cadeira sobrando. Fiquei sem jeito, mas ela insistiu. Sentei com elas. Eram 4 amigas de Belo Horizonte que tinham vindo passar uma semana. Todas viúvas ou divorciadas, todas viajando sozinhas. Você é daqui? Uma delas perguntou. Não, sou de São Paulo. Vim passar um mês. Um mês sozinha? Que coragem! Não é coragem, eu disse. É necessidade. Elas entenderam sem eu precisar explicar. Fiquei com elas o resto da tarde. Conversamos, rimos, tomamos água de coco. Quando o sol começou a se pôr, uma delas tirou fotos. Me ofereceu para tirar uma minha. Aceitei. Fiquei de frente para o mar, o sol se pondo atrás, e sorri. Foi um sorriso verdadeiro. O primeiro em muito tempo. Naquela noite, deitada na cama da pousada, ouvi o barulho do mar pela janela aberta. Peguei o celular para ver as horas e vi que tinha 5 mensagens de Gabriel, todas de números diferentes. Não abri nenhuma. Só desliguei o celular. Aquele mês era meu. Só meu. Voltei de Maceió um mês depois com a pele bronzeada e uns 3 quilos a mais. Tinha comido tapioca todo dia no café da manhã, experimentado todos os pratos típicos, tomado água de coco até enjoar. E tinha feito algo que nunca imaginei. Fiz amigas. Conheci a Sônia, uma carioca de 57 anos que estava se recuperando de um divórcio difícil. A Marisa, paulista como eu, 61 anos, viúva há 5, que tinha decidido viajar pelo Brasil inteiro. A Cleide, de Recife, 64 anos, professora aposentada, que dizia que os melhores anos da vida dela começaram depois dos 60. Trocamos números de telefone, criamos um grupo no WhatsApp. Mesmo depois que cada uma voltou para a sua cidade, continuamos conversando todo dia. Mandávamos fotos, receitas, histórias. Era bom ter pessoas que me ouviam sem me julgar. Quando cheguei em São Paulo, seu Raimundo me cumprimentou com um sorriso enorme. Dona Luzinete, como a senhora está diferente. Até a cara mudou. É o sol do Nordeste, seu Raimundo. Subi para o apartamento. Tudo estava do jeito que deixei, mas eu era outra pessoa. Olhei para as fotos de Gabriel na estante e não senti mais aquela dor no peito.
Senti? Nada. Era como olhar para a foto de um estranho. Guardei as malas, tomei banho e no dia seguinte fui direto para o grupo de artesanato. Irene me recebeu com um abraço apertado. Conta tudo. Como foi? Contei. Sobre as praias, sobre as pessoas que conheci, sobre como me senti livre pela primeira vez em décadas. As mulheres do grupo ouviam com atenção, faziam perguntas, riam das minhas histórias. E agora? Qual o próximo sonho? Irene perguntou. Pensei na pergunta. Durante toda a viagem, eu tinha visto artesãs locais vendendo suas peças. Pinturas, bordados, esculturas de barro, e tinha pensado, eu poderia fazer isso. Poderia aprender a pintar. Quero fazer aula de pintura. Que maravilha! Tem uma escola de artes aqui perto, na Rua das Palmeiras. Oferecem cursos para iniciantes. Quer que eu vá com você conhecer? Fomos juntas na semana seguinte. A escola era pequena, aconchegante, com cheiro de tinta e terebintina. Tinha quadros pendurados nas paredes, cavaletes espalhados por todo lado. O dono era um senhor de uns 65 anos, cabelos grisalhos, óculos de leitura pendurado no pescoço. Ele se apresentou como Antônio. Nunca pintou antes? Ele me perguntou. Nunca. Nem sei se tenho jeito. Ele sorriu. Todo mundo tem jeito. Pintura não é sobre talento, é sobre prática. E sobre se permitir criar sem medo de errar. Comecei as aulas na terça-feira seguinte. Éramos 6 alunos. Eu, mais 2 mulheres da minha idade, um rapaz jovem e um casal de aposentados. Antônio era paciente, gentil. Não ficava dando palpite toda hora, deixava a gente explorar. Na primeira aula, pintei uma maçã. Ficou horrível, toda torta, as cores estranhas. Mas quando mostrei para Antônio, ele disse: "Está vendo essa sombra aqui que você fez? É perfeita. Mostra que você está entendendo sobre luz e profundidade." Guardei aquela maçã horrorosa com orgulho. As semanas foram passando. Eu pintava 2 vezes por semana, continuava indo no grupo de artesanato, conversava com minhas amigas de Maceió pelo celular. Minha vida estava cheia de um jeito que nunca esteve antes. Antônio começou a convidar os alunos para tomar café depois das aulas numa padaria ali perto. Eu sempre ia. A gente conversava sobre arte, sobre vida, sobre tudo. Descobri que Antônio era viúvo há 3 anos, que tinha 2 filhos adultos que moravam em Portugal, que tinha sido professor de artes em escola pública a vida inteira, antes de se aposentar e abrir o ateliê. Meus filhos queriam que eu fosse morar com eles em Lisboa, ele contou um dia. Mas eu nasci aqui, criei minha vida aqui. Ia fazer o que lá? Ficar de enfeite na casa deles? Entendi perfeitamente o que ele quis dizer. Numa quinta-feira, 3 meses depois que voltei de Maceió, chegou uma carta registrada no meu apartamento. Reconheci a letra do envelope. Era de Gabriel. Fiquei olhando para aquela carta por um longo tempo. Parte de mim queria jogar fora sem abrir, mas a curiosidade venceu. Abri. Tinha 2 páginas escritas à mão. A letra dele estava tremida, diferente. Vó, eu sei que você bloqueou todos os meus números. Sei que não quer falar comigo. E eu entendo. Eu mereço. Comecei a fazer terapia. Sei que você sempre achou que eu precisava, e você estava certa. Minha terapeuta me fez ver muita coisa sobre mim mesmo que eu não queria enxergar. Eu fui egoísta. Fui cruel. Eu te tratei como se você existisse só para me servir, para resolver meus problemas, para me dar coisas. E quando você ficou doente e precisou de mim, eu te abandonei. Não tem desculpa para o que eu fiz. Não adianta falar que estava estressado, que a Bruna me influenciou, que eu sou imaturo. Nada disso importa. O que importa é que você estava morrendo e eu não tive coragem de aparecer. Terminei com a Bruna. Percebi que ela só estava comigo por interesse, assim como você disse. E percebi que eu estava com ela porque era confortável ter alguém que nunca me questionava, nunca me cobrava nada. Não estou escrevendo isso para você me perdoar ou para você mudar o testamento. Estou escrevendo porque você merece saber que eu entendi. Finalmente entendi. Você me deu tudo. Literalmente tudo. E eu nunca te dei nada de volta. Nem um obrigado sincero. Espero que você esteja bem. Espero que esteja feliz. Espero que tenha encontrado pessoas que te valorizem do jeito que você merece. Com amor. Mesmo que eu não tenha demonstrado, Gabriel. Terminei de ler a carta e fiquei sentada na mesa da cozinha, olhando para o papel. As palavras pareciam sinceras. Diferentes das outras vezes. Peguei o telefone e liguei para Dr. Marcelo. Marcelo,
Você se lembra de ter me contado que o hospital tentou ligar para o Gabriel durante meu coma? Lembro sim. Você sabe exatamente o que ele disse nessas ligações? Tenho as anotações aqui comigo ainda. Por quê? Pode ler para mim? Tudo o que foi registrado? Ouvi Marcelo folheando papéis. Primeira ligação, dia 12 de março, 9 da manhã. Gabriel atendeu, foi informado sobre seu estado. Disse que estava em reunião importante, que ligaria de volta. Não ligou. Meu coração começou a apertar. Segunda ligação, dia 13 de março, tarde. Gabriel atendeu, disse que estava viajando a trabalho, que voltaria em 2 dias e iria visitar. Não foi. Continua. Terceira ligação, dia 15 de março. Gabriel atendeu e... Olha, está anotado aqui que ele perguntou se você ia sobreviver. A atendente disse que ainda era cedo para saber, que o quadro era grave. Gabriel ficou em silêncio por alguns segundos e então disse: "Me liga só se ela morrer." E desligou. Fechei os olhos. Tem mais? Tem. Dia 17 de março, a assistente social tentou contato. Gabriel disse: "Olha, eu não tenho tempo nem paciência para ficar cuidando de velha doente. Ela tem convênio, tem enfermeiros, para de me encher." E pediu para não ligarem mais. Obrigada, Marcelo. Desliguei o telefone. Olhei para a carta de Gabriel de novo. As palavras bonitas, a terapia, o pedido de desculpas, mas uma frase ficou martelando na minha cabeça. Me liga só se ela morrer. Ele tinha ligado para o hospital não para saber como eu estava. Tinha ligado para saber se eu ia sobreviver. E quando soube que ainda estava viva, pediu para ligarem só se eu morresse. Peguei a carta, rasguei em pedaços pequenos, joguei no lixo. Algumas pessoas não mudam, só aprendem a dizer o que os outros querem ouvir. Na aula de pintura seguinte, Antônio percebeu que eu estava quieta, distante. "Tudo bem, Luzinete?" Só, cansada. No final da aula, ele me chamou para tomar café. Fomos só nós dois dessa vez. Sentamos numa mesinha no canto da padaria. "Quer conversar sobre o que está te incomodando?" Ele perguntou. E eu contei. Contei tudo. Sobre Gabriel, sobre o hospital, sobre a carta, sobre descobrir que ele tinha ligado só para saber se eu ia morrer. Antônio me ouviu em silêncio, sem interromper. Quando terminei, ele segurou minha mão por cima da mesa. Foi um gesto simples, mas cheio de carinho. "Sabe o que minha esposa me disse antes de morrer?" Ele falou baixinho. Ela disse: "Antônio, não deixa ninguém roubar sua paz. Nem filho, nem neto, nem ninguém. Paz é a coisa mais valiosa que a gente tem. E tem gente que vai tentar tirar isso da gente. Não deixa." Olhei para aquele homem gentil à minha frente. Seus olhos castanhos estavam cheios de compreensão. "Ela estava certa", eu disse. "Estava. E você também está certa em proteger sua paz." Saímos da padaria e Antônio ofereceu me acompanhar até em casa. Aceitei. Caminhamos devagar pelas ruas do bairro, conversando sobre coisas leves, sobre pintura, sobre os próximos feriados, sobre o tempo. Quando chegamos no meu prédio, ele disse: "Sabe, eu estava pensando, tem uma exposição de arte na Pinacoteca semana que vem. Você gostaria de ir comigo?" Olhei para ele. Não era só um convite de professor para aluna. Era um convite de um homem para uma mulher. Eu gostaria muito. Ele sorriu. Era um sorriso sincero, sem segundas intenções. Então combinado. Sábado, 3 da tarde. Combinado. Subi para o apartamento com uma sensação estranha no peito. Não era paixão. Não era aquela coisa de filme. Era algo mais tranquilo, mais maduro. Era a possibilidade de companheirismo. De não estar mais sozinha, mas dessa vez por escolha, não por necessidade. Olhei no espelho do banheiro. Tinha 60 anos. Cabelos com fios brancos que eu tinha parado de pintar. Rugas ao redor dos olhos. Algumas manchas na pele, mas também tinha um brilho nos olhos que não via há muito tempo. A vida estava começando de novo. E dessa vez, eu estava no controle. 3 anos se passaram desde aquele dia na padaria com Antônio. Hoje acordei cedo, como sempre. Fiz meu café, sentei na varanda e fiquei olhando o sol nascer. Tenho 62 anos agora. Meu cabelo está completamente branco. Parei de pintar faz 2 anos e me acostumei com a cor natural. Antônio diz que fica bonito, que me dá um ar de sabedoria. Antônio, ele se tornou parte importante da minha vida nesses anos. Não moramos juntos. Cada um tem seu espaço, sua independência. Mas jantamos juntos 2, 3 vezes por semana. Viajamos juntos. Vamos ao cinema, a exposições, a shows.
Cozinhamos aos domingos e assistimos filmes antigos. Não é aquele amor de filme, cheio de drama e intensidade. É algo mais tranquilo, mais real. É companheirismo. É ter alguém para conversar quando o dia foi difícil. É ter alguém que segura sua mão no cinema. É ter alguém que te liga só para perguntar como você está. Os filhos dele, em Portugal, já me conhecem por videochamada. São gentis, respeitosos. A filha dele, Joana, me mandou um lenço português lindo no meu último aniversário. O filho, Ricardo, sempre pergunta como estão minhas pinturas. Minhas pinturas. Meu apartamento está cheio delas agora. Não são obras-primas, mas são minhas. Pintei a praia de Maceió de memória. Pintei a vista da minha janela. Pintei Antônio sentado no ateliê dele. Pintei minha mãe, de uma foto antiga que eu tinha. Antônio me incentivou a participar de uma exposição coletiva no ano passado. Vendi 3 quadros. Não foi muito dinheiro, mas foi a sensação de que alguém gostou do que eu criei o suficiente para pagar por isso. Foi uma validação que nunca soube que precisava. Continuo indo no grupo de artesanato toda terça e quinta. Irene continua sendo minha melhor amiga. Ela está com 66 anos agora. Planeja uma viagem para a Grécia no ano que vem. Já me convidou para ir junto. Estou pensando seriamente. As amigas que fiz em Maceió, Sônia, Marisa e Cleide, nos encontramos uma vez por ano. No ano passado fomos para Gramado. Esse ano vamos para Bonito. 4 mulheres maduras viajando juntas, rindo, tirando fotos, comendo bem, dormindo quando quer, acordando quando quer. Minha vida está cheia de um jeito que nunca imaginei possível. O celular apitou. Era mensagem no grupo do artesanato. Carmen mandou uma foto de um bordado que tinha terminado. Thelma respondeu com emojis de coração. Aparecida marcou encontro para tomar açaí no sábado. Respondi no grupo e vi que tinha uma mensagem de número desconhecido. Meu coração deu um pulo. Fazia 3 anos que não tinha notícias de Gabriel. Hesitei, mas abri. Era uma foto. Uma menina pequena, devia ter uns 2 anos, sentada num tapete colorido. Ela tinha cachinhos castanhos, bochechas rechonchudas, um sorriso banguela. Estava segurando um ursinho de pelúcia. Embaixo da foto, uma mensagem. Vó, essa é a Melissa, sua bisneta. Ela nasceu no ano passado. Eu e a Bruna nos casamos. Sei que você não quer contato comigo, mas achei que você gostaria de saber que tem uma bisneta. Olhei para aquela foto por um longo tempo. A menina era linda. Tinha os olhos claros, parecidos com os do Gabriel quando ele era bebê. Senti algo no peito. Não era dor, não era saudade. Era uma tristeza tranquila. Uma melancolia suave pelo que poderia ter sido e não foi. Pensei em responder. Pensei em perguntar sobre a criança, sobre como estava a vida dele. Pensei em ser a avó que perdoa tudo, que abre os braços e recebe todo mundo de volta. Mas então lembrei. Lembrei dos 15 dias em coma sozinha. Lembrei das mensagens dizendo que não tinha paciência para a velha doente. Lembrei dele ligando para o hospital só para perguntar se eu ia morrer. Lembrei da casa empoeirada e abandonada. Lembrei da carta bonita que ele escreveu depois que descobri a verdade sobre as ligações. Gabriel não mudou. Ele só está jogando outra cartada, usando a filha como isca, como forma de chegar até mim de novo, até minha herança. Olhei para a foto mais uma vez. Aquela criança era inocente em tudo isso. Não tinha culpa de ter nascido naquela família. Mas eu também não tinha obrigação de estar presente. Não depois de tudo. Deletei a mensagem. Bloqueei o número. Pode parecer cruel. Talvez seja. Mas não era crueldade. Era proteção. Proteção da minha paz, da minha tranquilidade, da vida que construí com tanto esforço nesses últimos anos. Levantei da varanda e fui até a cozinha. Comecei a preparar o almoço. Antônio viria daqui a pouco. A gente ia comer juntos. Depois ele ia me ajudar a pendurar um quadro novo que pintei. Uma paisagem da Chapada Diamantina, de uma viagem que fizemos mês passado. A campainha tocou. Era ele, pontual como sempre. Carregava uma garrafa de vinho e um saco com pães da padaria que eu gostava. Bom dia, querida. Dei um beijo no rosto dele, deixei ele entrar. Fomos para a cozinha, eu terminando de cozinhar enquanto ele colocava a mesa. Aconteceu algo? Ele perguntou. Você está quieta? Gabriel mandou uma foto da filha dele, minha bisneta. Antônio parou o que estava fazendo. E nada. Deletei. Ele veio até mim, colocou a mão no meu ombro. Foi difícil? Foi, mas foi a decisão certa.
Tenho certeza que foi. Almoçamos conversando sobre outros assuntos, sobre a exposição que vamos ver semana que vem, sobre o aniversário de Irene que está chegando, sobre a viagem para Bonito que está planejada para daqui a 2 meses. Depois do almoço, Antônio me ajudou com o quadro. Ficou perfeito na parede da sala, bem acima do sofá. A gente ficou admirando por alguns minutos. Você está evoluindo muito, ele disse. Esse aqui está mesmo bonito. Obrigada, professor. Ele riu. Já não sou mais seu professor há muito tempo. É verdade. Agora é só Antônio. Só Antônio. E você é só Luzinete. Sentamos no sofá. Ele pegou minha mão, entrelaçou os dedos nos meus. Ficamos ali em silêncio confortável, só apreciando a companhia um do outro. Sabe o que eu estava pensando? Eu disse depois de um tempo. O quê? Que eu quase morri naquele hospital. Sozinha, abandonada, com medo. E lembro de ficar pensando que ia morrer sem ter vivido nada. Tudo que eu fiz na vida foi trabalhar e cuidar do Gabriel. Nunca fiz nada para mim. E agora? Agora eu vivo. De verdade. Viajo, pinto, tenho amigas, tenho você. Faço o que quero, quando quero. E sabe o que é mais incrível? O quê? Não me sinto culpada por isso. Antes eu me sentiria. Antes eu acharia que estava sendo egoísta, que estava abandonando minhas obrigações. Mas agora eu sei que a única obrigação que tenho é comigo mesma. Antônio apertou minha mão. Sua esposa estava certa. Eu continuei. Paz é a coisa mais valiosa que a gente tem. E eu estou em paz. Está mesmo? Pensei na pergunta. Pensei em Gabriel, em Bruna, na bisneta que nunca vou conhecer. Pensei em tudo que perdi. Mas também pensei em tudo que ganhei. Estou. Finalmente estou. À noite, depois que Antônio foi embora, saí para a varanda de novo. O céu estava estrelado, raro em São Paulo. Fiquei ali parada, só olhando para cima. Pensei na Luzinete de 3 anos atrás. A mulher que acordou do coma sozinha. A mulher que foi abandonada pelo neto que criou. A mulher que chorou escondida no banheiro do hospital. Aquela mulher estava quebrada, destruída. Achava que ia morrer sozinha e sem valor. Mas daquela quebra nasceu outra pessoa. Uma pessoa mais forte, mais consciente, mais livre. Eu não salvei o mundo. Não fiquei rica. Não mudei a sociedade. Não expus Gabriel publicamente. Não fiz nada grandioso ou espetacular. Só fiz uma coisa. Escolhi, pela primeira vez na vida, colocar a mim mesma em primeiro lugar. Escolhi não ficar mendigando amor de quem não soube me valorizar. Escolhi não me sacrificar por quem não estava disposto a fazer o mínimo por mim. Escolhi construir uma vida nova, do zero, aos 60 anos, mesmo com medo. E essa escolha, essa decisão simples, mas radical, mudou tudo. Não tenho uma família tradicional. Não tenho netos me visitando aos domingos. Não tenho aquela vida que sempre imaginei ter. Mas tenho algo melhor. Tenho dignidade. Tenho respeito próprio. Tenho amigos verdadeiros que me valorizam. Tenho um companheiro que me trata com carinho. Tenho hobbies que me fazem feliz. Tenho liberdade. Tenho paz. E paz, descobri, vale mais do que qualquer herança, qualquer tradição familiar, qualquer obrigação imposta. O testamento continua o mesmo. Todo o meu patrimônio vai para instituições de caridade quando eu morrer. Gabriel não vai receber nada. E tudo bem. Ele construiu a própria vida. Agora precisa aprender a sustentá-la sem contar com dinheiro fácil. Quanto a Melissa, minha bisneta, torço para que ela cresça diferente do pai. Torço para que aprenda valores de verdade, não só interesse. Torço para que seja uma pessoa melhor. Mas isso não é minha responsabilidade. Não mais. Minha única responsabilidade é continuar vivendo, continuar pintando, continuar viajando, continuar rindo com minhas amigas, continuar jantando com Antônio, continuar sendo feliz. E é exatamente isso que vou fazer. Entrei para dentro do apartamento, fechei a porta da varanda, olhei em volta, para meus quadros nas paredes, para as fotos das minhas viagens, para os livros que estava lendo, para a vida que construí. Sorri. Aos 62 anos, finalmente aprendi a lição mais importante. Ninguém pode nos dar valor se nós mesmas não nos valorizamos primeiro. Gabriel me ensinou isso. Não com amor ou carinho, mas com abandono e indiferença. Ele me ensinou que eu merecia mais, muito mais. E agora eu sei disso, profundamente, completamente. Apaguei as luzes e fui dormir. Amanhã tem aula de pintura. Depois vou tomar açaí com as meninas do artesanato.
À noite, Antônio vai me levar para jantar num restaurante italiano novo que abriu no bairro. A vida continua, melhor do que nunca. E pela primeira vez em 62 anos, posso dizer com toda certeza: sou feliz, de verdade. Sou profundamente grata por você ter me ouvido até o final. Convido você a fazer parte da nossa família. Inscreva-se no canal, deixe seu like e me conte de qual cidade está me acompanhando. Vou adorar saber. Transparência sobre o conteúdo. Os vídeos apresentam narrativas 100% fictícias, criadas somente para fins de entretenimento, reflexão moral e educacional, com o objetivo de transmitir lições de vida, valores humanos e familiares. Trata-se de uma produção original da equipe humanizada. Todos os nomes, personagens, lugares, eventos e conflitos são fictícios, e qualquer semelhança com pessoas ou fatos reais é mera coincidência. O material visual consiste em dramatizações ilustrativas. Este conteúdo não constitui aconselhamento jurídico, financeiro, psicológico ou profissional. As ações mostradas fazem parte apenas da narrativa. Recursos de inteligência artificial são utilizados somente como apoio na criação de elementos visuais e sonoros. Todo o processo criativo é feito manualmente.